Quantas vezes você já acordou com aquela sensação de estar mais cansado do que deveria e simplesmente pensou: "Ah, é normal, é a idade chegando"? Quantas vezes ao longo do dia percebe que sua energia não é mais a mesma, mas se conforma, acreditando que isso faz parte do processo natural de envelhecer? Esse é um dos erros mais comuns e mais perigosos que alguém pode cometer após os 50, 60, 70 anos. Porque essa sensação de cansaço leve, persistente, que vai se acumulando dia após dia, quase sempre não é apenas cansaço. É um alarme biológico, um alerta silencioso de que algo, lá dentro, começou a falhar. E ignorar esse sinal é abrir, sem perceber, as portas para um envelhecimento acelerado, para doenças crônicas e, pior, para a perda gradual da autonomia. A ciência tem sido implacável nesse ponto. Estudos realizados pela Mayo Clinic, uma das instituições médicas mais respeitadas do mundo, revelam que a fadiga crônica leve, aquela que muitas vezes nem chega a ser incapacitante, mas que é constante, está diretamente associada à disfunção mitocondrial. Em outras palavras, suas células estão produzindo menos energia do que deveriam. Seu corpo está entrando em modo de economia, porque suas usinas de energia estão falhando. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Porque a disfunção mitocondrial não surge isoladamente. Ela costuma caminhar junto com outros processos silenciosos, como a inflamação crônica de baixo grau, a resistência insulínica e o déficit de reparo celular. 3 assassinos lentos, invisíveis, que corroem sua vitalidade dia após dia, sem que você perceba. Até que um dia, eles se manifestam na forma de sarcopenia, diabetes tipo 2, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e, inevitavelmente, na perda da sua capacidade de viver de forma plena e independente. E aqui está a parte mais cruel desse processo. Ele é, quase sempre, invisível nos exames de rotina, invisível nas consultas rápidas, invisível até mesmo para quem vive dentro do próprio corpo, porque a única manifestação visível, no início, é esse cansaço disfarçado, esse leve esgotamento que muitos escolhem ignorar. Mas não precisa ser assim. E nas Blue Zones, isso não é assim. Nessas regiões do planeta, onde as pessoas vivem mais e melhor, um dos pilares fundamentais é justamente manter o metabolismo celular ativo, funcional, vibrante, mesmo aos 90, 100, 105 anos. E eles fazem isso, não com remédios milagrosos, não com tecnologias futuristas, mas com práticas simples, consistentes, profundamente enraizadas no estilo de vida. A neurociência da longevidade, através de pesquisadores como o Dr. Peter Attia, também confirma. Uma das chaves para desacelerar o envelhecimento é proteger suas mitocôndrias, é garantir que suas células continuem produzindo energia com eficiência. Isso significa, na prática, adotar estratégias como o jejum intermitente controlado, que estimula processos de reparo celular, o movimento físico diário, que mantém a biogênese mitocondrial ativa, e o controle rigoroso dos picos de glicose, evitando as montanhas russas de açúcar que inflamam, intoxicam e envelhecem silenciosamente seu corpo. Não é normal se sentir constantemente cansado. Não é aceitável viver metade dos seus dias com energia baixa, sem disposição, sem clareza mental. Isso não é envelhecer. Isso é adoecer lentamente, sem perceber. O primeiro passo é reconhecer esse sinal. O segundo é agir. Porque, enquanto há tempo biológico, há caminho, há escolha, há reversão. 2. Perda do prazer sensorial. Sinal silencioso de degeneração neural. Há um fenômeno que costuma passar despercebido, tão sutil e ao mesmo tempo tão grave. Você percebe que, de repente, aquele cheiro que antes te encantava já não tem mais a mesma intensidade. O aroma do café pela manhã parece mais fraco. O sabor daquela comida que sempre te fazia salivar perde um pouco do brilho, da graça, da magia. O toque já não traz o mesmo conforto. E sem perceber, você começa a achar que isso é apenas uma consequência natural da idade. Algo inevitável. Um detalhe irrelevante. Mas não é. A perda progressiva do olfato, do paladar, da sensibilidade tátil, não é um detalhe. Não é uma curiosidade do envelhecimento. É, na verdade, um sinal precoce e silencioso de que seu sistema nervoso está adoecendo, de que processos degenerativos estão, lentamente, corroendo sua saúde neurológica muito antes de qualquer diagnóstico formal.
A neurociência contemporânea, com base nos estudos de Andrew Huberman, vem escancarando essa verdade incômoda. A redução sensorial, especialmente do olfato, é um dos primeiros marcadores de inflamação neurodegenerativa. É como se o cérebro, sob ataque constante de processos inflamatórios silenciosos, começasse a desligar aos poucos suas conexões mais sutis. E a partir desse ponto, a curva de declínio cognitivo se acelera. Isso não é teoria, isso é fato, e é também um dos primeiros preditores para doenças como Parkinson, Alzheimer e outras demências. O erro mais trágico, cometido por milhões de pessoas todos os dias, é acreditar que essa perda sensorial é algo natural. Não é. É um pedido de socorro, um grito silencioso vindo de dentro, uma rachadura na estrutura mais preciosa que você possui, seu cérebro. E aqui está um dado que deveria ser estampado em todas as manchetes do mundo. Nas Blue Zones, onde as pessoas vivem mais e melhor, as funções sensoriais se mantêm preservadas até idades extremamente avançadas. Homens e mulheres de 90, 100 anos que ainda sentem os aromas da terra, do pão assando, das flores frescas, que saboreiam a vida, literalmente, em cada refeição. E isso não é sorte. Não é acaso. É resultado de uma vida inteira protegendo o cérebro contra a inflamação crônica, contra os venenos silenciosos que roubam vitalidade neuronal. E o que são esses venenos? Açúcares em excesso, alimentos ultraprocessados, exposição crônica a álcool, sedentarismo, isolamento, rotinas que matam, aos poucos, as sinapses, as conexões, a rede de comunicação interna do cérebro. Mas a boa notícia é que há um caminho de retorno, e esse caminho começa primeiro com consciência, depois com prática. A neurociência mostra que é possível estimular e reverter parte desse processo através de treinos sensoriais conscientes, explorar cheiros, saborear lentamente, estimular texturas, resgatar experiências sensoriais no dia a dia. Além disso, a alimentação torna-se um pilar inegociável. Dietas ricas em polifenóis encontrados nas frutas vermelhas, nos chás, no azeite extra virgem, nas folhas verdes, possuem uma ação anti-inflamatória e neuroprotetora extraordinária. E, claro, eliminar ou reduzir drasticamente os neurotoxinas modernas, açúcar refinado, ultraprocessados e álcool em excesso. Quando você perde o prazer sensorial, você não perde apenas o sabor da comida ou o aroma da vida. Você perde, sem perceber, uma parte de si. Uma parte da sua capacidade de se conectar, de se emocionar, de experienciar o mundo de forma plena. Esse sinal não é pequeno, não é irrelevante. É uma mensagem clara, uma linha divisória que separa aqueles que continuarão a viver daqueles que, lentamente, começam a desligar por dentro sem saber. Perceber isso é o primeiro passo. Responder a isso é salvar seu próprio futuro. 3. Microquedas ou perda sutil do equilíbrio, o corpo. Já está gritando. Você está andando pela casa, vira um tapete, tropeça. Dá aquele pequeno desequilíbrio ao se levantar. Um passo em falso na calçada. Um tropeço bobo no jardim. Você ri de si mesmo, ajeita o corpo, respira fundo e segue. Acredita que foi só um deslize. Coisas da idade, talvez. Nada demais. Mas e se eu te dissesse que esse nada demais pode ser, na verdade, um dos alertas mais graves que o corpo é capaz de enviar? O que muitos não sabem, e quase ninguém fala, é que esses pequenos desequilíbrios, essas quase quedas, são mais do que acidentes domésticos. Eles são marcadores clínicos precisos de que sua integridade neuromuscular e sua rede de comunicação cérebro-corpo estão entrando em declínio. E não é apenas uma questão de força física. É um sinal de que a própria capacidade do cérebro de mapear o espaço, de orientar seus movimentos e de proteger seu corpo está começando a falhar. O dado é assustador. Pesquisadores da Johns Hopkins University mostram que quem apresenta microquedas, tropeços frequentes ou sensação de desequilíbrio tem um risco 30% maior de morte precoce. Sim, 30%. Porque a perda do equilíbrio não é apenas um risco de queda. É um indicador de que seu sistema neuromuscular, sua propriocepção, que é a capacidade do corpo de se localizar no espaço, e sua força funcional estão comprometidos. E quando isso acontece, o risco de sarcopenia, fraturas, perda de mobilidade, dependência e isolamento social
cresce de forma exponencial. A metáfora aqui é inevitável. Imagine uma casa. As primeiras rachaduras aparecem na parede, pequenas, quase invisíveis. Quem olha de longe não percebe, mas quem mora, sente. Uma porta que não fecha direito, uma janela que não alinha. E se você ignora essas rachaduras, elas crescem. Até que um dia, a estrutura não suporta mais e colapsa. É exatamente assim com o corpo. A perda do equilíbrio, os tropeços frequentes, são as rachaduras na estrutura da sua autonomia. São os sinais visíveis de que, se nada for feito, o colapso será uma questão de tempo. Nas Blue Zones, onde a longevidade não é exceção, mas regra, isso é levado muito a sério. Desde cedo e até os 90, 100 anos, homens e mulheres praticam diariamente movimentos que desafiam seu equilíbrio. Trabalham no jardim, caminham por terrenos irregulares, fazem atividades que estimulam a propriocepção, fortalecem o core, os músculos do abdômen, das costas, das pernas, e assim mantêm sua estrutura física e neurológica intacta por décadas a mais do que nós, no mundo ocidental, consideramos possível. E a neurociência é clara. Equilíbrio não é apenas físico, é neurológico. É cognitivo. Manter o equilíbrio ativo protege o cérebro contra o declínio, fortalece as conexões neuronais e prolonga não só a mobilidade, mas também a saúde mental. A solução? Ela começa com pequenas ações diárias, exercícios específicos de equilíbrio, como ficar sobre uma perna só por alguns segundos, caminhar em linha reta, como se estivesse sobre uma trave, utilizar superfícies instáveis de forma controlada, como almofadas ou colchonetes. Além disso, fortalecimento do core, os músculos que sustentam seu centro de gravidade, se torna inegociável. Pilates, treino funcional, yoga, caminhada consciente. O movimento salva. Perder o equilíbrio não é normal, não é aceitável, não é um detalhe da idade, é um grito do corpo pedindo socorro, e quem aprende a ouvir esse grito tem a chance de não apenas evitar quedas, mas de resgatar anos, talvez décadas, de vida com autonomia, segurança e dignidade. Ignorar esse sinal é escolher, sem perceber, caminhar rumo à fragilidade. Reconhecer é escolher viver. 4. Sono. Fragmentado. O início silencioso da neurodegeneração. Você acorda no meio da noite, olha o relógio, 2 da manhã, volta a dormir. Depois acorda de novo, sem motivo aparente, e mais uma vez, e mais uma. Até que pela manhã, levanta com aquela sensação estranha, corpo pesado, mente lenta. É como se, mesmo tendo passado horas deitado, o descanso simplesmente não tivesse acontecido. E mais uma vez, você se convence de que isso é normal, de que com a idade dormir mal faz parte do pacote, de que o corpo se acostuma. Mas isso não é verdade. Nunca foi. O sono é talvez o mais negligenciado de todos os pilares da longevidade e também o mais traiçoeiro, porque o preço de não dormir profundamente, de não alcançar as fases restauradoras do sono, não aparece de imediato. Ele se acumula, silencioso, invisível, até que um dia aparece, na forma de falhas de memória, de lapsos cognitivos, de cansaço persistente, de aceleração do envelhecimento e, mais cedo ou mais tarde, no surgimento de doenças neurodegenerativas. A neurociência é implacável nesse ponto. Estudos conduzidos por Andrew Huberman e outros grandes centros de pesquisa revelam que o sono interrompido, fragmentado, prejudica de maneira direta um dos sistemas mais sofisticados do corpo humano, o sistema linfático. Esse sistema é responsável por uma função vital, literalmente vital, que ocorre quase exclusivamente durante o sono profundo, a limpeza cerebral. Durante essas horas, o cérebro remove toxinas, resíduos metabólicos e principalmente proteínas como a beta-amiloide, cuja acumulação está diretamente ligada ao desenvolvimento do Alzheimer. Os dados são chocantes. Pesquisas mostram que pessoas que mantêm padrões de sono fragmentado ao longo dos anos apresentam um risco 70% maior de desenvolver Alzheimer. Isso não é um detalhe. Isso não é uma estatística fria. Isso é, na prática, uma sentença silenciosa que se constrói noite após noite, sem que ninguém perceba. Por outro lado, nas Blue Zones, esse problema é praticamente inexistente. E não por mágica, mas porque lá, a cultura, o estilo de vida, a relação com a luz, com o ritmo da natureza,
criam as condições perfeitas para que o sono aconteça, como deveria acontecer. Eles acordam com a luz do dia, dormem pouco após o pôr do sol, evitam luzes artificiais, ruídos noturnos, estímulos excessivos. Seus corpos sabem exatamente quando é hora de desligar e quando é hora de despertar. E nós, no mundo moderno? Fomos sequestrados por telas, por estímulos constantes, por rotinas desorganizadas, por uma desconexão profunda do ciclo natural da vida. E pagamos caro por isso. Na moeda mais cara que existe. Saúde cerebral, autonomia, longevidade. Mas existe saída. E ela começa com algo tão simples e tão negligenciado. Luz. A primeira coisa que seu corpo precisa ao acordar é luz natural. Isso ressincroniza seu relógio biológico, estabiliza seus hormônios e informa ao cérebro que é dia, e à noite o oposto. Reduzir ao máximo as luzes artificiais, especialmente a luz azul de telas, 1 ou 2 horas antes de dormir. Além disso, o horário da alimentação tem um impacto brutal na qualidade do sono. Comer muito tarde, ingerir alimentos pesados, ricos em açúcar ou ultraprocessados, desregula seu ritmo circadiano e impede que o corpo entre nas fases profundas do sono. Práticas como respiração consciente, relaxamento, rituais de desligamento, como leitura leve, banhos mornos ou meditação, são ferramentas potentes, validadas pela neurociência, para restaurar um sono saudável. Dormir mal não é um acaso, não é um detalhe, não é uma consequência inevitável da idade, é um marcador clínico, um sintoma precoce de que sua saúde neurológica está sob ameaça. E talvez seja o sinal mais subestimado e mais urgente de todos. Quem ignora isso, escolhe, sem saber, acelerar sua própria degeneração. Quem escolhe cuidar, quem escolhe respeitar o sono, está, na verdade, escolhendo proteger seu cérebro, sua memória, sua autonomia e, acima de tudo, sua própria vida. 5. Perda do interesse social. Quando o corpo está fechando o ciclo. Há um momento na vida em que, sem perceber, o desejo de estar com outras pessoas começa a enfraquecer. Aquela vontade de encontrar os amigos, de participar das conversas, dos encontros, das atividades, vai murchando. Aos poucos, você começa a dizer mais não do que sim. Começa a evitar telefonemas, recusar convites, preferir o silêncio da casa ao barulho do mundo. E mais uma vez você se convence de que isso é natural, de que faz parte da idade, de que se afastar é, de alguma forma, um sinal de maturidade, de sabedoria, de uma fase mais introspectiva. Mas não é. Esse afastamento social não é apenas uma escolha emocional. Ele é, na maioria das vezes, um sinal biológico, um reflexo de que seu organismo, silenciosamente, começou a entrar em modo de desligamento, de que, por dentro, processos inflamatórios, alterações hormonais e até microdegenerações no cérebro estão reduzindo sua capacidade e seu desejo de se conectar. É, literalmente, como se o corpo estivesse fechando o ciclo, como se estivesse, aos poucos, preparando-se para parar. A ciência não deixa dúvidas sobre isso. Pesquisas conduzidas pela Universidade de Stanford revelam um dado que deveria ser alarmante para toda a humanidade. O isolamento social em idosos é tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia. Isso mesmo. A solidão mata. Mata lentamente, silenciosamente e de forma brutal. O impacto não é apenas emocional. O isolamento social ativa, no cérebro, os mesmos circuitos do estresse crônico. Ele dispara a inflamação sistêmica, acelera a morte celular, promove a atrofia do hipocampo, uma região crítica para a memória e para a regulação emocional. O cérebro, privado da interação social, literalmente começa a encolher, a definhar, a perder vitalidade. E se olharmos para as Blue Zones, veremos exatamente o oposto. Lá, envelhecer não significa se isolar. Pelo contrário, a vida social é um pilar tão fundamental quanto a alimentação ou o movimento físico. Eles cultivam o Ikigai, aquele senso profundo de propósito, de ter razões para acordar todas as manhãs. E, além disso, se organizam em moais, que são grupos de suporte social, afetivo, emocional, pequenas comunidades que se apoiam, se encontram, se cuidam, todos os dias, por toda a vida. Essa não é uma prática cultural, é um remédio biológico, é uma estratégia de longevidade tão poderosa quanto qualquer dieta, qualquer exercício, qualquer intervenção médica. Porque somos, no nível mais profundo, seres sociais. E o cérebro humano não foi projetado para viver sozinho. O isolamento para o cérebro é interpretado como uma ameaça de morte.
e por isso aciona todos os mecanismos que, ironicamente, acabam por acelerar. Exatamente isso. A solução aqui não é opcional, não é um luxo, não é algo que se faz se der tempo. É uma necessidade biológica, participar de redes sociais presenciais, inserir-se em clubes, em grupos de aprendizado, em atividades voluntárias, fortalecer laços afetivos, construir ou reconstruir círculos de convivência. Isso não é passatempo, não é distração. É medicina, da mais poderosa que existe. Perder o interesse social não é apenas um traço da idade. É, na verdade, um alarme biológico, um chamado urgente, um aviso de que, se nada for feito, a curva de declínio não só se acelera, como se torna inevitável, mas também é, talvez, o mais doce dos sinais. Porque sua reversão começa simplesmente com um olhar, uma conversa, um reencontro, uma mão estendida, e a partir disso com a decisão de não mais caminhar sozinho. Porque viver nunca foi e nunca será um ato solitário. O corpo não mente, ele sussurra. E quem ignora, perde tempo biológico precioso. Chegamos até aqui. E se há uma verdade que precisa ecoar dentro de você, agora é essa. O corpo não mente. Ele nunca mentiu. Mas ele também não grita. Ele sussurra. Sempre sussurrou. E quem não aprende a ouvir esses sussurros, cedo ou tarde, será forçado a escutar os gritos. Só que, quando o grito chega, muitas vezes já é tarde demais. Cada sinal que exploramos neste vídeo não é um acaso, não é um detalhe, não é um incômodo isolado. É uma mensagem precisa, clara, direta. É a linguagem biológica do seu próprio corpo dizendo que algo está fora do equilíbrio, que a curva do tempo biológico começou a acelerar, que sua reserva de vitalidade está se consumindo mais rápido do que deveria, e que, se nada for feito, o preço será pago na moeda mais cara que existe: tempo de vida com qualidade, autonomia e liberdade. E aqui está a reflexão mais poderosa que você pode levar consigo. As populações mais longevas do mundo, as que vivem nas Blue Zones, não chegaram aos 90, 100, 105 anos de forma plena, lúcida e independente por sorte. Não foi um milagre genético, não foi privilégio, foi consciência, foi prática. Foi uma escolha, feita todos os dias ao longo de décadas, de viver em sintonia com os próprios sinais do corpo. Eles entenderam, como poucos, que saúde não é ausência de doença. Saúde é presença de equilíbrio, de coerência biológica, de escuta ativa dos próprios limites e necessidades. A neurociência, por sua vez, apenas confirma, com dados e evidências, aquilo que a sabedoria ancestral já sabia. O cérebro e o corpo possuem uma comunicação silenciosa, constante, precisa. Respeitar essa comunicação não é apenas viver mais, é viver melhor. É manter ativa a plasticidade neural, é estimular a regeneração celular, é prolongar a autonomia, a lucidez, a capacidade de desfrutar a vida, com dignidade, com prazer, com sentido. Por outro lado, desrespeitar esses sinais, ignorá-los, anestesiá-los, fingir que não existem, é escolher, ainda que sem perceber, acelerar todos os processos de degeneração. É encurtar, de forma cruel e silenciosa, aquilo que poderia ser uma vida longa, saudável e plena. Por isso, nunca se esqueça, longevidade não é um destino, não é sorte, não é loteria genética. Longevidade é uma escolha feita nos detalhes, na alimentação, no sono, no movimento, nos vínculos sociais, na forma como você responde ou ignora cada sinal que seu corpo te envia todos os dias. E se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe. Leve essa mensagem para quem você ama. Porque informação assim salva vidas, salva tempo, salva autonomia, salva futuros. Deixe seu comentário, me conte qual desses sinais mais te chamou a atenção, curta este vídeo e, se ainda não fez, inscreva-se no canal. Porque aqui, o nosso compromisso é esse: te ajudar a viver mais, viver melhor e viver com dignidade, autonomia e sabedoria. Sempre. Porque, no final das contas, envelhecer não precisa ser sinônimo de adoecer. Envelhecer pode e deve ser sinônimo de viver intensamente, plenamente, até o último suspiro.